Deus abençoe. Hoje eu vou mudar o tema, que ali era a leitura das eras, e depois, se Deus permitir, eu volto para continuar em Apocalipse. Mas eu pedi até a Deus que me orientasse, eu senti que, como eu tenho falado muito em batismo, e tem pessoas novatas aqui, e se der uma pincelada em batismo, olha, o batismo foi a partir de Pentecostes. Sabia disso? De Pentecostes. E Pentecostes significa 50, Pentecostes. É o 50º dia. Então, 7 semanas dá 49, não é verdade? A igreja está por dentro, né? 7 semanas, 49. 7 dias da semana, 7 vezes 7, 49. O Pentecoste é o número 50. Você se liga de alguma coisa quando falei na semana que tem 7 dias, tem 6 dias, no 7º dia tem o descanso. E depois tem a Santa, quem se lembra? Quando todo mundo se junta, a Santa vamos repetir, depois do 7º dia, o primeiro dia também, ao mesmo tempo, é a Santa, toda a igreja respondendo, a Santa Congregação. Por isso que nós que somos gentios, nós temos escolhido o dia de domingo para louvar e glorificar o Senhor. Todo dia é importante para louvar e glorificar. Mas o domingo é que aponta para a Santa Congregação, porque o domingo é o primeiro dia da semana, mas a Bíblia diz que o primeiro dia também é o 8º dia, e a semana não tem 8º dia. Assim, de uma maneira ordinariamente falando, até o 7º, aí passa para o primeiro, mas o primeiro também é o 8º dia. Aí a Bíblia diz, e acontecerá que no 8º dia haverá a Santa Congregação. Então, a Santa Congregação aponta para o milênio. Não é mais o pecado, nem sofrer tentações, porque o Satanás com seus anjos estão amarrados, certo? Estão presos. Eles estão presos e a pior prisão que qualquer coisa podia ter. É muito pior do que uma prisão perpétua, porque eles estão presos, não podem fazer nada, que a força de Deus não deixa, e diz que está até acorrentado, a força de Deus não deixa, e eles ali vão remoer o mal que eles fizeram e vão ficar malucos, pior do que aquele homem que estava pedindo a Lázaro que molhasse o dedo, para ele chupar o dedo da sede, porque ele vai pensar em todo o mal que ele fez, e ele sabe que quando sair daqueles 1000 anos, que ele conhece a Bíblia, quando sair daqueles 1000 anos, eles, porque ele mais seus demônios, estarão sujeitos a ser totalmente derrotados e ir para o lago de fogo. É por isso que quando completar o milênio, que eles serão soltos, eles vão juntar o maior número de pessoas que eles puderem para combater o Cordeiro. Mas a Bíblia diz que sairá uma espada, ou seja, a palavra de Deus, sairá da sua boca e exterminará todos. E ele ainda será humilhado, pior, ele ainda será humilhado, porque nós, os gentios, pisaremos na sua cabeça. Quem diz é Paulo, é Romanos 16, 20. Em breve o nosso Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos seus pés. Certo? Então, pensando nisto, eu venho falando de vez em quando sobre esse negócio, e até para
estudar o Apocalipse é bom que todos saibamos. Já tem alguém aqui que está nos visitando ou não? Já tem? Tem visitante nosso aqui? Ainda não tem não, é lamentável, mas também a gente sabe também as dificuldades que se tem para chegar aqui às vezes. Então, mais tarde, eu lembro disso para fazer um novo apelo, que é importantíssimo a nossa atualização com a Bíblia, porque às vezes quando a gente vai consertando o errinho que a gente cria, na outra vez que eu falei, eu até falei uma coisa que acontecia lá em João Pessoa, mas eu disse, mas às vezes o pastor tenta lutar para lá e para cá, às vezes não tem tempo de parar para ler, então eu tenho mais tempo, aí então às vezes eu leio e conto certas coisas, entendeu? Aquele negócio, eu estou falando, mas não estou criticando não, porque Deus conhece o coração de cada um de nós, e aquilo que a gente falha por uma ignorância. Eu mesmo falei uma coisa que eu errei, eu inverti. Eu disse que João, quando eu estava chorando, aí disse, não chore que o leão da tribo de Judá venceu. Aí quando João olhou para o cordeiro, viu um leão. Foi um erro meu. Mas são erros que a gente comete assim. O irmão Brando disse que era 700 que não ia se dobrar a Baal, quando era 7.000. Então, isso aí são coisas que Jesus sabe que foi um erro normal. Uma vez eu assisti também, eu tenho assistido vários irmãos lá nossos, penso que eu faço uma inversão. Todos os irmãos pregadores, todos de lá de João Pessoa. Então, isso é normal, o ser humano, especialmente quem está preocupado, tudo isso. Aí então eu disse, aí João olhou para ver o cordeiro, viu um leão. Foi justamente o contrário. Depois eu conserto na segunda expressão, mas eu entendi desse erro. E João olhou para ver o leão, mas viu foi um cordeiro. Eu ajeitei quando eu disse, o leão é uma fera. Por isso não podia ser o leão a pegar o livrinho da mão de Deus. O leão é uma fera, e fera nunca é mansa. A fera, ela veio para destruir os inimigos. Pronto, vou dizer a vocês com quem é comparado o leão. O leão é comparado com o querubim. O leão da tribo de Judá, o querubim de Deus. Deus se destrua. Ele não vai dizer, Senhor, mas ali tem tantas mulheres tão fiéis a ti. Não, Deus mandou destruir e destrói. Então, o leão tinha destruído, foi pregado sobre ele, o leão representa, quem representa o leão da tribo de Judá é Davi, representa fisicamente como guerreiro, mas o leão da tribo de Judá mesmo é Deus, entendeu? Que a gente chama Jesus Cristo, porque Jesus Cristo e Deus são o mesmo. Só que ele ali está numa função de usar a lei, por isso que tem crime até bárbaro. Que eu digo a vocês, toda seriedade, a gente não vai entender, como uma vez o pastor César diz, a gente não vai entender. Eu não entendo como é que Davi pôde reconhecer que aquele Simei, que está chamando ele de sanguinário e tudo, e um dos servos de Davi puxou a espada e disse, eu vou arrancar a cabeça deste cão. Aí Davi faz, não faça isto, porque o que ele está falando foi mandado de Deus. Você já viu aquela história? Não faça isso. Ele estava reconhecendo que era Deus, né? Meu irmão Nivaldo, irmão Samuel. Não é verdade? Agora, por que ele reconheceu que era Deus? Eu vou falar, Samuel, porque chega assim, olha, aquele fulano de tal, eu vou partir, mas não deixe ele dormir em paz. Pedindo vingança quando ele estava perto de partir, e pedindo que se vingasse. Quando ele reconheceu que foi o próprio Deus que usou Simei. Outra coisa. Justo, deixou sair a jumenta, não foi? Aí perdeu a vida por isso. Ah, mas porque tinha dado, mas ele não era para fazer isso.
se ele temesse a Deus. Mas por que era o tempo? Era o tempo de quê? Da lei. Da lei. Você vê, chega um camarada, aí diz, meu irmão, rei meu irmão, Salomão. É Abisaque, a moça, é? O pessoal da Bíblia tem aquele nome meio feiozinho, né? Mas às vezes a gente vai ver, tem significado bonito. A Bisaque, tua serva, que era a serva do nosso pai Davi, o nosso pai Davi não a usou, estava muito velho, não usou, ela só fez aquecer ele com o seu corpo, mas ele não a usou. Permite que eu case com ela? Ele olhou para o irmão, aquele olhar desdenhoso, não disse nem sim nem não, virou as costas, foi pegar um mensageiro dele e disse, mate meu irmão, que ele está querendo tomar meu trono. Veja, se ele tivesse coisa de espiritualismo nele, dizer, quem me deu esse trono foi Deus, que ele prometeu a meu pai, então ninguém vai tomar o meu trono, não é verdade? Mate ele, ele quer tomar meu trono, matou só porque desejou, a moça disse que era muito bonita, aí só porque desejou isso. E Jesus não cobrou dele, Deus não cobrou dele. Porque a natureza daquele que apresentava o leão da tribo de Judá era morder o quê? O pescoço. Hoje em dia, até os leões, quando pega uma presa, ele bota logo no pescoço. Então vocês vejam aí, porque é que às vezes eu digo agora, quem tem compromisso com Deus, os judeus têm, está tendo até um banho em relação aos gentios. Mas quem tem uma fé pura, mais pura, ainda são os gentios. Somos nós gentios, Jesus disse isso. E antes que qualquer pessoa falasse disso aí, eu disse, eu fui até conversando com o pastor, eu notei que aquelas palavras que Jesus disse não foi conversa dos discípulos, não. Porque antes disseram também, já tinha dito que Deus, quando se apresentou primeiro a eles, aí passou na cara deles a incredulidade deles. E dois discípulos de Emaús ainda disse, na verdade, disse que as duas irmãs nossas, ou foram 3 irmãs, disse que viram ele ressuscitado. Mas como que ele diz, mas palavra de mulher? Foi o que ele quis dizer. Palavra de mulher e outra coisa. Às vezes Jesus estava escondido numa volta da ladeira. Aquilo era força de expressão. Jesus estava nada escondidinho. Vocês estão vendo Jesus aqui? Ele está aqui conosco. Então ele estava. Ele foi puxar a orelha, como quem diz, eu não vou perder esses 2 moleques não, vou puxar a orelha dele para eles aprenderem. Jesus não estava escondido atrás de uma árvore, nem numa curva não. Jesus estava perto dele, ouvindo tudo, Jesus ouve tudo. Aí eu vou me apresentar para salvar esses 2 camaradas, e ver que Jesus não tratou ele bem não. Jesus não tratou ele mal, mas puxou a orelha. Nécios, para crer nas coisas que está escrito na palavra. Entendeu? Então, são essas coisas, devemos ter todo o amor, ter toda a reverência e ter todo o temor ao Senhor, para que o Senhor não... Então, aqueles que perderam a salvação, não, mas Jesus Cristo foi chamar a atenção deles para que eles fossem mais outra testemunha. Chegou lá e ele disse, nós vimos o Senhor, e contou toda a história, e ainda ficaram assim, olhando também para eles. Não acreditaram das irmãs, nem acreditaram nele. Quando Jesus apresenta as mãos, lá se vem, meu Senhor e meu Deus. Pensar que Jesus vem me dá um abraço, Tomé, me dá um abraço, meu querido Tomé. Tomé, tu creste porque viste. Bem-aventurados que não viram e creram. Não foi com os discípulos que estavam ali, não. Tudo é a mesma ralé, por isso que eu disse que nenhum homem presta. O único homem que prestou, fora Jesus, quem foi? Quem se lembra? Não, vocês teve também as culpas. O último, vocês não sabem. Ele nem deixou genealogia, ele não deixou. Hã? Abel.
Deus diz, o sangue do justo está clamando. Que Abel, né, era tão apegado a Deus que não saía da mente dele. O cordeiro que os pais dele contavam que Deus vestiu para cada nudez, tudo. E quando os cordeiros estavam todos se crescendo, ele já estava de olho no mais bonito cordeiro, todo limpinho. Esse aqui eu vou oferecer sacrifício ao meu Deus. Entende? E Caim não tinha revelação. E Caim, eu não vou parar de dizer não, porque Caim, ele já foi amaldiçoado antes de nascer, no ventre da mãe. A sina dele era perseguir, e ele já comprovou logo no início a palavra de Deus, perseguir o irmão até matar. Entendeu? Então jamais Deus iria oferecer oportunidade. Eu estou dizendo diante de Deus, não com desaforo nem de respeito a ninguém. Isso, a força de expressão, às vezes faz a pessoa tender para aquele lado. Agora é bom que se corrija, porque Deus diz, eu não disse isso. Eu não disse isso. Quem disse foi uma pessoa que foi o maior profeta que nós tivemos para nós, fora Paulo. Mas ele falando da bondade de Deus tão grande, ele disse, Deus foi tão bom que foi oferecer a Caim, aceitar o evangelho. Depois de uma desgraça totalmente feita na terra, não pode não. Não pode. E eu espero em Deus que todos nós consertemos aquilo que a gente falou de errado. Porque não é tempo mais de errar, é tempo de glorificar o nosso Deus. Amém? Então vamos agora ficar de pé e ler Atos. Atos. Meu Deus, como o tempo passa rápido. Atos 2. (14 a 17). Atos 2, 14 a 17. Já acharam? Então, 14 a 17. Diz assim, ó. E o tema é Pentecostes. Pentecostes já sabe, o que aponta para o Pentecostes é o dia de domingo, dia de hoje, domingo, Pentecostes. Então diz assim, 1 ao 17. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, que é domingo, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando, vejam só, em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Quer dizer, não só judeus, como todos religiosos. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando, se referem aos judeus? E como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Portos
médios, portos médios, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfília, e Egito, e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Parar para que façamos uma oração. Então, Senhor Deus, nosso glorioso Pai Celestial, agradecemos a Tua misericórdia. Pai, eu me declaro diante do Senhor que sou um servo inútil, indigno, e preciso da Tua misericórdia. E quando eu acho alguma coisa que possa consertar, não estou consertando a Bíblia, nem estou desrespeitando ninguém. Eu estou querendo e quero que alguém faça o mesmo comigo. Que alguém nos ajude, todos nós nos ajudemos ao outro, para que nós saiamos da Tua palavra. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor abençoe este culto, que é de estudo, abençoe o irmão Ricardo com os hinos e todos os músicos, abençoe a retaguarda que fica cuidando de nós para que tudo dê certo, e abençoe também quem vem pregar hoje, para que nós tenhamos um culto maravilhoso, para a honra e glória do Teu bendito nome. Nós te pedimos e pedimos, fica conosco, Senhor, e nos traz a todos que estão vindo para cá, para que nenhum mal lhe suceda. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Podem sentar, preciosos irmãos. A leitura foi Atos 2, e vai seguir Atos 2. Vamos abrir Atos ainda. Agora vai ser Atos 14. É o discurso de Pedro. Depois que houve isso, aí aqueles camaradinhas que não criam, que tem sido aqueles que não creem, disse, eles estão cheios de mosto. Aí, agora vamos ver o que Pedro diz, é o 14. Aí Pedro diz assim, ó. Porém, Pedro, sempre é Pedro. Se antes de chegar em Pedro, eu vou falar. Quando falaram todos esses nomes, ali tinha também judeus. E tinha todos aqueles que moravam em vários lugares. E todos ouviram falar nas suas próprias línguas. Então, tem pessoas que ficam querendo dizer que nós erramos porque chamamos Jesus. Eles querem que diga Yeshua, porque a gente pronuncia o nome, por exemplo, Alves, se for para os Estados Unidos, para a França, para onde for, vai ser chamado Mr. Alves, que é para ele saber que está se falando com ele. Aquilo foi Deus que fez ou foi uma convenção humana? Respondam. Hã? Que fez esse negócio? Uma convenção humana, para que ninguém confunda. Por exemplo, meu nome é Antônio Gilvan, nome lindo, né? Antônio Gilvan. Aí vamos supor que fosse lugar, Anthony. Eu vou saber se é um americano que está chamando, Anthony. Entendeu? Aí, então, a convenção manda que diga Mr. Antônio Gilvan. Tem que dizer o nome para que eu saiba. Presente. Então, uma convenção humana, onde for, Israel, com aquela voz toda embolada, quando ele vai falar, ele fala no nome próprio. Quando ele vai dizer que Lula é um apoiador do terrorismo, ele fala no nome dele próprio, porque, para que ninguém confunda com o outro. Agora, todos esses homens de várias regiões,
Escutaram todos na mesma voz que o Espírito Santo revelou a quem? A Pedro. Então, qual foi o nome que foi dado? Senhor Jesus. Jesus Cristo. Mas de você pode provar isso, posso. Todos ouviram, inclusive os judeus. E aqueles judeus que estavam lá, ele não faz parte desses 144, não. Eles faziam parte dos gentios, porque ele está aceitando o evangelho gentil para se formar. Nisso aí o irmão Brando diz muito bem que alguns judeus que não vão fazer parte dos 144 mil, mas serão cristãos. Eles vão aprender, vão ser convencidos e arrependidos e serem cristãos. Então, entre eles estavam lá também romanos. E romanos foi quem mandava em muitos lugares por ali. Aí botaram Jesus. Só que a palavra Jesus se lê Jesus. Em latim. Por exemplo, Yasmin. Yasmin, com todo respeito, eu não quero levar um cascudo, não. Yasmin. Yasmin, o nome dela na nossa língua é Jasmin, sabia? E ela é um Jasmin de Deus mesmo, que com a presença de santidade dela, o comportamento dela, ela, como é que diz? Ela leva perfume de santidade. Tem ela, tem tantas outras moças aqui, tem a filha de Alves, tem a filha do irmão Antônio, Estênia e tantos outros, que leva onde estão o perfume de que são filhas do Deus vivo. Mas o nome dela é Yasmin. Como o nome de Jaboatão, quem mora aqui em Jaboatão sabe que o nome de Jaboatão científico é Iapoatã. Iapoatã. Entendeu? Então, Iapoatã, aí deu, para facilitar a nossa linguagem, é Jaboatão, mas é Iapoatã. Então, Jesus Nazarenos, Rex e Udeorum, nome até bonito assim. Então, Jesus Nazarenos, Rex e Udeorum, por isso tem Ire. É Jesus Nazareno, Rex é rei, Rex e o de ouro é o acusativo em latim que diz rei dos judeus, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então Pilatos escreveu isso em latim, escreveu mais de outras línguas, inclusive na língua hebraica lá dos judeus. Aí foi quando os sacerdotes vieram, não bote que ele, na placa que ele é o rei dos judeus, não bote que ele queria ser o rei dos judeus. Aí o Pôncio Pilatos olhou para ele e disse: o que eu escrevi, isso é uma expressão tão maravilhosa, irmão. O que eu escrevi é a mesma coisa, tu dizes aquilo que eu sou. Eu escrevi o que escrevi, ou seja, escrevi aquilo que é correto, aquilo que o nosso Deus é rei dos judeus. Ele foi convencido, mas ele temeu o povo, e a turma critica, porque ele temeu e não quis salvar Jesus. Vou usar uma expressão que não pareça que eu estou dizendo sacrilégio, mas graças a Deus que Pilatos temeu. Que esse Pilatos de jeito nenhum liberta Jesus. De jeito nenhum. Eu já notei que esse homem não tem nenhum mal, não tem nenhum pecado, não liberta. Se não libertar, você não serve ao rei César. Não, eu não vou, eu tenho autoridade, eu não vou matar este homem. Entendeu? Então, era isso que o diabo queria. O diabo até nos últimos minutos tomou emprestado os ouvidos dos sacerdotes. Vai, homem, confessa, porque se tu descer dessa cruz aí, nós te soltaremos e cremos em ti. E o diabo torcendo que Jesus fizesse isso, mas Jesus disse: não,
eu tenho Nivaldo, eu tenho Samuel, eu tenho irmã Dilene, tenho irmã Lu, tenho irmã Elisângela, tenho irmão, todos irmãos. Eu tenho tantos que está nas minhas mãos e eu não vou poupar minha vida por eles, porque Jesus Cristo sabia que era o sangue que seria importante para nossas vidas. E vê o que acontece. Ele sabia que tudo isso era a nossa vida. Aí, na hora do maior sofrimento, está lá em Isaías 53, pode ver. Diz, e a sua alma se alegrou com o seu trabalho. Ou seja, deu a sua vida penando, o sangue descendo, e ele estava no coração dele alegre. Eu conquistei. Quando chegou num dos últimos suspiros de Jesus, ele ainda diz, Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Era ali que eles foram cegados. Ele não sabe o que fazem. Mas antes ele disse assim, perdoa, não sabe o que fazem. Tudo está consumado. Ele deu esse testemunho diante do Pai. Tudo está consumado. Ou seja, a missão que eu tinha que fazer, eu fiz. Não escapou. O último sequer não escapou. Para que, como o pastor César gosta de dizer, nem ficou um, nem entrou um a mais. Então o ladrão não poderia ficar. O ladrão da cruz. Aí ele está tudo consumado. Não ficou nenhum, tudo está consumado. E o ladrão foi o privilégio. O ladrão também caiu bem mesmo naquela expressão que Jesus disse. Os últimos serão os primeiros. E nós somos quem? Nós não somos os últimos. Mas nós seremos os primeiros. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, agora eu vou continuar aqui. Então, veja só. Aí o Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua cabeça e disse, homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os nossos jovens terão visões, e os nossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos. Aí continuando aqui diz, sobre as minhas servas, naquele dia profetizarão. Todos. Deus dá oportunidade para todos profetizar. Aí todo o inimigo procura pegar uma asinha de Deus, né? Aí é tanta mulher dizendo profecia, e toda vez que acontece o mal, aparece, e quase sempre é uma mulher, aparece para dizer que fez aquela profecia. Agora vamos para o 21. Porque eu não quero falar aí o sol se converterá em trevas. Não, isso aqui não. Isso aqui é para depois. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta mensagem é para quem? E já está em quem? Em nós. Invocar, já você tem canto que é invocar, tem canto que é chamar, né? Invocar significa chamar. Advogado. Para quem não sabia, advogado, ad é um prefixo grego que significa junto. Ad, junto. Invocado, ou seja, chamou alguém junto a ele para defendê-lo. Não é importante isso? Advogado. Então veja, embora que já tem muitos desviando disso aí. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Aí aqui diz: homens israelitas, escutai as palavras de Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios, sinais de Deus, por ele pronto. Então, eu estou parando essa parte aqui, para não ficar muito longo. Aí eu vou para onde agora? Eu vou para onde? Tem uma coisa aqui que fala sobre Davi. Eu vou ler, que é para ninguém depois dizer, por que não ler? Eu vou ler. É o 39. Sendo, pois, profeta e estabelecendo que Deus lhe havia prometido, com juramento que o fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para se assentar, tendo Davi dito isso. Mais vezes, o fruto segundo a carne. Quem concorda com isto é Romanos 9, que diz que ele, segundo a carne, ele é descendente segundo a carne, mas, segundo o Espírito, ele é Deus bendito eternamente, ou seja, não tem nada a ver com os judeus. Agora, como veio de um homem que representava ele para matar os inimigos, Davi, e tem parte até que Davi ora como se fosse Deus, quando ele diz, naquele salmo, acho que é 22, que ele diz assim: traspassaram minhas mãos e meus pés, arrancaram minha barba com punhadas, não é isso? E repartiram sorte entre as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte, para saber quem é que ia ganhar a túnica, para não rasgar a túnica. No 41, 9, se não falha a memória, Salmo 41, esqueci agora o que é que diz. Vou ler porque eu já comecei. 41, 9, é isso mesmo. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu... até o meu melhor amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu prato, levantou contra mim o seu calcanhar. Levantar o calcanhar é perseguir, foi dito isso lá em Gênesis, que os filhos da serpente morderiam o calcanhar dos filhos de Deus. Veja, levantou para mim o seu calcanhar. Porém, tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhe dê o pago. Veja, aqui se refere a quem? Sim, mas que levantou contra mim o seu calcanhar. Se refere a quem? Judas. Como é que tinha chance para Judas, hein? Hein, vocês aí que pegam. Quem é que tinha chance para Judas? Que o tataravô de Judas não era nem nascido, mas ele já estava debaixo da maldição. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, levantou contra mim o seu calcanhar. Vê quantas centenas de anos do tempo de Davi, para que fosse até os dias de Jesus feito o homem aqui na terra. Então, gente, porque Jesus não humilhava ninguém, Jesus foi um exemplo tão grande de amor, que ele disse para Judas, amigo, a que vieste? Em que ponto tu te jogaste de me trair? Ah, mas Jesus não guardava ódio de ninguém, mas ele disse a Pilatos: quem me entregou a ti tem o maior pecado. Veja as coisas quando é diretamente ligado com Jesus, como tem esta grife de maior. Quem te entregou a mim tem maior pecado. Sobre João Batista, quem me batizou a mim, quem
me apresentou a mim, tem a maior unção. Porque foi diretamente com o Filho de Deus. João. E a gente, João não fez profecia, mas João fez. Aí estou olhando bem, João fez. É porque a gente quer que faça muitíssima profecia. Não. Deus sabe mensurar tudo. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Foi quem? João falando de quem? De Jesus Cristo. Senhor, eu que careço, preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim para eu batizar. João, deixa para que se cumpra as Escrituras. E João, você já imaginou, hein? Você já faz batismo também? Já faz? Mas você já imaginou alguém pegar Jesus, pegar o Deus da glória, vestido em roupa humana, e deitar aqui, ó, no braço, ó, eita, irmão Nivaldo, ó, e mergulhar e depois levantar ele, balançar a cabeça, eu te batizo, não sei que nome foi. Simeão também, ó, Simeão era cego, saiu tateando e achou. Então Deus é tremendo, aquele que está tudo ligado a ele, tem algo a mais. Quem que diga que ele tem demônio que come gafanhoto, come alsilvestre? Foi justamente. Enquanto que dizem isso, aí Jesus diz, do nascido de mulher não há um que seja superior a João. Pode ter igual, mas superior não. E eu creio que o irmão Branco também foi. Mas veja só, por que eu creio? Porque ninguém, só Jesus mesmo, em pessoa que conhecia, os caras estavam remugando lá fora e ele aqui sabia. Por que vocês estão dizendo isso no vosso coração? Que eu não posso perdoar pecados. Que o Pai não me deu essa autorização para perdoar pecado. Qual é mais fácil? É perdoar pecado ou nessa multidão dizer ao camarada, levanta, toma tua cama e anda. Onde eles estavam cochichando, ninguém ouviria. Olha, por isso que a gente deve agradecer a Deus por ter nos chamado, porque só vem, ele mesmo disse, só vem a mim aquele que o Pai me der, me mandar. Pode ser super religioso, mas só vê se Jesus disse, eu quero, eu me agradei. E daquela mulher, uma rameira, tipo Raabe? E daquela que foi fazer incesto? Eu estou chamando. Se eu quiser chamar, o que é que tem isso a vocês? Agora tem aquele pastor que gosta de ver, faz tudo lá fora e depois está fazendo besteira, que ninguém sabe. Tem um pastor aí que estão falando muito mal dele, porque quando a pessoa se confia no posto que tem e faz besteira, pode ser o maior pastor daqui mesmo, de perto do hospital, sei lá, do Marinheiro. Justamente, ele disse escolher a voz, e naquela mesmo papo que ele teve, ele disse, eu nos escolhi a voz, os 12, mas um de vós é demônio. Mas ele humilhou, porque ele sabia que ia chegar a hora. Então, gente, essa palavrinha aqui, ó, todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Porque quando Deus tocar, se tem gente aqui agora que não é batizado em nome de Jesus Cristo, não deixe passar essa oportunidade, não. Não deixe não, irmãos, porque não existe outro batismo que Deus aceite. Eu vou continuar aqui para dar tempo, porque eu não quero atrasar muito, não. Então, veja só, agora é o 21, é 2:21. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração,
de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus profetas, santos profetas, e desde o princípio, porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis. E tudo quanto ele disser, deveis fazer. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada do povo. Agora vamos ler o 2. Atos 2, 36. Isso aqui onde está amarrado. Isso aqui é onde Pedro fez o giro, falando de uma maneira metafórica, fez o giro da porta. Veja só, Pedro, quem está explicando tudo isso aqui foi Pedro. Aí chegou no 36. Aí o que é que Pedro diz no 36? No 36 Pedro diz assim, olha, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, Senhor Jesus Cristo. Viu, irmão? Irmão, logo aí. Mostre isso também a quem estava querendo confrontar a sua fé. Que Pedro diz isso. A este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, Senhor Jesus Cristo. Aí, os homens se compungiram com o Espírito Santo. Aí disseram, no 37, disseram assim, olha, e ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, sempre a Pedro, não é Satanás, não é Pedro, e perguntaram aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? Então, judeus e gentios estavam ali reunidos, nós já provamos. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos de cada um de vós, para todos que estão, todos nós, para saber honrar o nosso batismo, e todos aqueles que estão nos visitando, de qualquer lugar, de qualquer denominação, são nossos irmãos. Se vocês estão aqui, já é uma prova que Deus quer que vocês estejam aqui. Então, veja só, disse-lhe Pedro, arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado no nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Glórias a Deus, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Então veja só, essa é a promessa para todos nós. E é isto que Deus quer de nós. É honrar o nome, clamar Ele por misericórdia, evitar os problemas, as confusões, orar por todos os nossos irmãos, por toda a nossa família. Eu tenho filhos, tenho irmãos que passam o exército e que estão negligenciando, mas nós devemos orar. E uma das coisas que eu mais gosto na Bíblia, eu gosto de tudo, mas que eu mais gosto, só o exemplo de Raabe. Se Raabe tivesse uma cachorrinha ali, um cachorrinho, ele não morreria ali no desastre. Mas salvou todos, até os da família dela que tinha vergonha dela, não entrar na casa dela com vergonha, pela atitude dele. Aquele homem queria suicidar-se, em Atos 16, 30, por aí assim. Irmãos, que farei para herdar a vida eterna? Aí Paulo disse, aceita o Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Tu e a tua casa, glórias a Deus. Eu quero todos glorificando a Deus por isso. Nós temos a nossa casa precisando dessa salvação. Tu e tua casa será salva. Aleluia! Glórias a Deus.
Deus os abençoe, meus preciosos irmãos. Se quiser dar um like, eu fico agradecido. Amém? Foram abençoados? Glória a Deus.